Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Penso Assim, Sou Assim. Então galera, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, né, um pouquinho sobre essa situação que a gente está passando, né, sobre essa subida, né, no preço de todas as mercadorias, né, todos os produtos aí subindo, disparado, né. E é o seguinte galera, a gente se encontra numa situação complicada, né, principalmente, né, as pessoas que recebem, depende de receber ali seu salário, né, tipo, sei lá, da prefeitura, né, do governo aí, né, porque ou mesmo aí de algum trabalho, da carteira assinada, ou não, né? Mas, assim, que já tem seu salário fixo ali, né? Que, infelizmente, não tem, né, como ele fazer nada, a não ser esperar, né? Que ali o patrão possa dar um aumento, alguma coisa do tipo, né? E é o seguinte, o que eu quero vir mesmo falar no vídeo é justamente que, para nós, né, como é o meu caso, né? Talvez o caso de muitos de vocês aí que é autônomo, né, trabalha por conta própria, né, a gente tem uma chancezinha aí, né, de ficar um pouco melhor nessa situação, né, diferente desses que eu citei para vocês aí, né, porque é o seguinte, você pode dizer, não, mas aí fica ruim também para todo mundo, né, porque o dinheiro está difícil, né, o seu cliente também vai ter dinheiro, né, vai ser ruim. Não, realmente, vendo por esse lado aí, né, é verdade, né, mas a, a única coisa que a gente, né, como autônomo pode fazer para tentar, né, a gente ver aí o que pode, a melhoria que poderia ser feita, é justamente a gente aumentar um pouquinho mais, né, ali no nosso serviço, né, no valor do serviço que nós oferece, né, porque, como todos vocês sabem, né, tudo tá caro, né, tudo só. A água, com certeza deve estar mais cara, né, porque eu não sei bem porque aqui a gente paga aqui, né, mas vem um valorzinho ali por mês ali, tudo certinho, né? Eu não vi essa diferença ali de acréscimo, né? Mas a energia, eu senti essa diferença, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, tudo, né? Tudo, na verdade tudo, né? Produto de casa, né? Mercadoria de casa, as coisas que a gente compra para casa, alimentação. E se falando do serviço que a gente oferece, também é a mesma coisa, né? No meu caso, eu trabalho com conserto de aparelho, né? Os componentes tudo caro, tudo mais caro. Qualquer coisa que você vai comprar tá mais caro. E com certeza, se você é um mecânico, por exemplo, para você adquirir uma peça para você fazer o conserto, tudo também está mais caro, com certeza. Ou você mesmo aí vai trabalhar em qualquer outra coisa, sendo autônomo mesmo, um cabeleireiro, por exemplo, você vai pagar energia mais caro, né? Você, quando precisar comprar ali uma máquina, uma tesoura, qualquer coisa que seja, vai estar mais caro, tudo vai estar mais caro, né? Então, a única chance que a gente tem de se sair melhor, como eu falei anteriormente, é justamente a gente aumentar um pouquinho mais, né? Porque aí também não é fazer também, aumentei muito também, né? Porque aí realmente vai ficar complicado justamente para o seu cliente, né? Porque se você aumentar muito, né? Ele vai impactar ele, né? Aí não é uma boa ideia, né? Mas se você aumentar um pouquinho em cada trabalho que você fizer, né? Cada trabalho que você fizer, você aumentar um pouquinho, no final do mês, né? Você vai estar com uma quantia bem considerável, né? Você vai conseguir aumentar aí tranquilo, 300 conto, 500 conto, ou até R$ 1.000, dependendo do serviço que você oferecer, né? E do aumento que você pode, né? Do valorzinho que você pode aumentar em cada serviço, né? Se você faz um serviço ali, um conserto ali, ou seja um conserto, né? Se for o seu caso, que você possa cobrar, sei lá, R$ 5 a mais, dependendo do valor, né? Vai ter outro conserto um pouco mais caro que você pode aumentar ali até R$ 10, não vai fazer tanta aquela diferença, né? E assim vai. Dependendo do valor que seja o conserto, você pode aumentar ali. O que você aumentar ali, R$ 5 no conserto, R$ 5 no outro, essa foi na verdade, a dica que eu queria trazer para vocês, a ideia é mais uma coisa que eu acredito que vocês já sabem. Eu não sei se pode ser que vocês não estejam ainda colocando em prática, assim como eu também não tenho colocado isso bastante em prática, né? Mas eu sei que a única solução, o único jeito seria justamente esse. Esse é o único jeito que tem para a gente poder se sair melhor, né? Porque outra pessoa que oferece outro tipo de serviço, que tem seu salário fixo ali, que ganha de outra forma, fica complicado, né? Ele não vai poder fazer isso, né? Ele não vai poder aumentar, passar a ganhar mais a não ser que faça alguma coisa extra, né? Mas aí já é complicado, né? Se o cara já estiver comprometido o dia todo, ele não vai poder fazer nada fora, né? Não vai poder fazer nada extra. Mas pra gente que é autônomo, a única solução é essa, né? Não quer que seja, se você faz alguma coisa para vender também, aumente ali um pouquinho mais, né? Porque, como eu falei antes, tudo está mais caro. Para você produzir, para você fazer, executar o serviço, tudo está mais caro. Então você tem que aumentar, né? Porque se a gente for esperar que eles aumentem aí, eles aumentam o preço das coisas para a gente comprar, mas o salário, eles dizem, o salário do cliente agora vai ser tanto, né? Isso daí eles não aumenta, né? Com a mesma frequência e não aumenta com a mesma frequência nem com a mesma proporção também. Tipo assim,
as coisas vão ficar mais caras, né? Tantos reais mais caros, mas também o salário vai ficar, a gente vai aumentar tanto, né? Você vai passar a receber mais. Isso aí não existe, né? Isso aí não acontece, né? Até porque, né, se aumentasse, né, também o salário, por exemplo, igual aumenta, né, os produtos, as mercadorias, né, não ia fazer tanta diferença assim, né? Porque já acontece justamente dessa forma aí, aumenta as mercadorias e o salário fica ali, e não sei em que isso beneficia eles, né? Não sei, porque eles dizem que essas coisas aumentam de acordo com o dólar. Sim, mas aí por que eles não aumentam também, né, o ganho da gente também, né? Se aumentasse, né, ficava uma coisa na outra, né? Aí eu não sei, né, por que existe essa flutuação de muito aumento no preço das coisas, né? E o ganho e o nosso ganho fica lá embaixo, né? E fica complicado. Então, a única solução que eu vi foi justamente essa aí que eu estou passando para vocês, né? Que não está, infelizmente, né, não está ao alcance de todos, né? Não é todos nós podemos fazer isso, mas para nós que prestamos algum serviço assim por nossa conta mesmo, né? Com a gente conhecido, né? Como autônomo, né? A gente pode fazer isso, né? Dá pra gente fazer, né? E essa a dica que eu queria trazer para você nesse vídeo, né? Apesar de que de repente você até já sabia, né? Tem que aumentar, já que tudo que eu comprar ou algum serviço que eu vou mandar fazer está mais caro, então eu vou ter que aumentar também, né? Você pode dizer, não, mas eu não vou aumentar não, porque se eu aumentar, vai ter outro ali que vai fazer o mesmo serviço barato ainda, né? Mais em conta, mas não vai ficar, não vai fazer por muito tempo, por mais que ele faça ali algumas vezes, mas não vai fazer por muito tempo porque vai ser uma necessidade, ele vai ver, aí vai sentir a necessidade quando ele for comprar alguma coisa também, quando ele for mandar fazer algum serviço, ele vai ver, vixe, o que eu estou ganhando não está dando para mim fazer antes, né? Então ele vai sentir a necessidade, né, a obrigação de também cobrar ali um pouquinho a mais pelo serviço ali que ele está oferecendo, né? Então, como eu estou dizendo, né, a dica é aumentar, mas também não aumentar exagerado, não, aumente ali uma coisinha gradativa ali, né, que vai dar certo. No final, a gente vai ver a diferença, né, positiva, né? Então, espero que você tenha gostado da dica. E se tiver gostado aí, deixa o like, né, e compartilhe com os amigos, verifique se você já é inscrito no canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Pensa assim, só assim. Valeu e até o próximo vídeo.